Olá, alunos da turma de Química Geral. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam bem empolgados para a primeira parte do tópico de estrutura atômica. Esse é um tópico que eu gosto bastante, espero que vocês se divirtam. Então, lá na época dos gregos, eles começaram a olhar ao redor, começaram a observar o mundo ao redor deles e uma das primeiras perguntas que eles fizeram foi: do que é feita a matéria ao meu redor? E dentre as várias respostas que eles tinham para a época, a mais plausível e a que a gente aceita melhor, principalmente para descrever a matéria quando se trata de química e física, é a proposta por Tales, da cidade de Mileto, onde ele diz que a matéria é constituída de minúsculas partículas indivisíveis. Isso, em grego, é átomo. Átomo, sem partes. Então, o Tales propõe que a matéria é composta de partículas muito pequenas e indivisíveis. Para o conhecimento da época, isso estava ótimo, vamos deixar dessa forma. E durante um bom tempo, essa foi a melhor explicação que se teve. Até que vem a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, o que a gente tem é um aprimoramento do processo de produção. Então, a gente não vai mais produzir objeto por objeto, mas a gente vai começar a produzir em escala industrial. Para isso, eu tenho que ter otimização de uso de materiais, de tempo, de dinheiro. Isso envolve, então, na retomada do estudo da matéria. Para isso, então, para retomar esse estudo da matéria, o que a gente tem é que Dalton, um pesquisador da época, estuda os gregos e redescobre essa definição do Tales. Mas ele faz uma outra adaptação. Ele diz que não é só uma partícula, é uma partícula esférica, maciça e homogênea. Isso faz toda a diferença. Mas, professora, nessa época a gente nem tinha ainda comprovado a existência do átomo. Não tinha. A gente não sabia que ele existia, não. Mas, matematicamente, porque precisava, o Dalton propõe que é uma esfera e com essas características. Durante o próximo século todo, essa definição estava jóia. Explicava tudo o que eles precisavam. Até que entram as máquinas a vapor. Quando entram as máquinas a vapor, no começo de 1900 e alguma coisa, tudo muda de figura. Eu quero fazer uma máquina a vapor, trabalhar da forma mais efetiva possível. Para isso, eu preciso entender o vapor. E aí, todo estudo daquela época parte, então, do vapor. O Thomson pega aquela definição do Dalton, vai fazer os estudos dele e ele faz um experimento que a gente conhece como experimento dos raios catódicos. Ele pega uma lâmpada cheia de gás, ele pega então uma coisa de vidro cheia de gás, passa a corrente elétrica e coloca essa coisa de vidro cheia de gás com corrente elétrica sendo passada entre dois ímãs, um positivo e um negativo. E aí ele descobre que tem coisas que são atraídas para a parte positiva, né, para o ímã positivo, e coisas que são atraídas para a parte negativa, para o ímã negativo. E aí, então, dentro do estudo matemático e a interpretação física disso, ele diz que o átomo continua sendo uma partícula, a menor partícula que se tem. Ele continua sendo indivisível, mas ele não é mais homogêneo. Ele agora tem partículas positivas e negativas dentro dele, tem cargas positivas e negativas dentro dele. Vejam que isso muda toda a aplicação possível, porque agora eu tenho cargas. Muito bem, começa a se estudar em cima disso, e aí aparece Rutherford. Rutherford é um dos cientistas mais interessantes que a gente já teve. Ele era muito intuitivo, muito experimentalista, ele gostava de ir para o laboratório, propor experimentos, e ele deixava o pessoal depois discutir à vontade o que ele tinha conseguido de resultado. É muito interessante. E ele, então,
propõe um experimento muito interessante, que eu acho que é um dos experimentos que vocês mais já devem ter ouvido falar, que é o experimento da folha de ouro. Com esse experimento da folha de ouro, ele propõe que partículas alfa são capazes de passar através de uma folha de ouro. Muito bem. O que ele faz? Monta lá um canhão de partículas alfa. Canhão é uma forma meio pesada de falar, né? Porque na verdade era assim, uma coisa pequenininha, mas que disparava partículas alfa a grande velocidade. E colocou a folha de ouro e atrás da folha de ouro colocou um anteparo fotográfico. Professor, anteparo fotográfico, o que isso quer dizer? Tá, vocês não são da época de fotografia tirada no filme, né? Acontece, a fotografia para vocês é digital. Mas é uma coisa onde, quando a partícula alfa batia nesse filme fotográfico, ele brilhava naquele ponto. E aí ele fala assim, então tá, então vamos lá. Vamos colocar isso tudo e alguém tem que ficar lá atrás da chapa fotográfica vendo quantas vezes ela vai brilhar. E aí para isso ele faz o quê? Coloca o aluno de iniciação científica dele, que na época era um rapazinho que vocês até já devem ter ouvido falar o nome dele. Vocês conhecem o Geiger, do contador Geiger de radioatividade? Então, o Geiger gostou tanto do trabalho que ele fez com o Rutherford que ele foi produzir equipamentos para fazer esse tipo de contagem. É legal, né? Então, mas o Geiger nessa época era só aluno de iniciação científica e o Rutherford virou para ele e falou assim, ó, vai lá, senta atrás daquela chapa fotográfica e conta para mim quantas vezes ela vai brilhar. Liga o negócio e conta. Aí ele passou semanas fazendo isso e pegava a chapa fotográfica, colocava mais para um lado, mais para o outro lado, beleza, foi fazendo uma média lá, durante semanas ele fez esse estudo. E era sempre mais ou menos a mesma coisa. Todas as partículas passavam e chegava do outro lado, ele anotava, chegava lá para o Rutherford, teve alguma novidade? Não, tá tudo igual. Alguma novidade essa semana? Não, tudo igual. Aí o Rutherford chegou para ele e falou, então vamos fazer uma coisa diferente. Ao invés da gente colocar a chapa fotográfica, né, lá atrás da folha de ouro, a gente vai colocar na frente da folha de ouro. Óbvio, não entre o canhão e a folha de ouro, mas de uma tal forma que a gente consiga medir se alguma coisa vai voltar. O Geiger olhou para aquilo e falou, cara, isso não vai dar certo, não vai voltar nada, eu estava sentado do outro lado, passou tudo. Ele falou, não, só para tirar a dúvida. Vai lá, faz isso. Aí o Geiger sentou lá, passou uma semana, passou 2 semanas, nada da folhinha brilhar, nada, mas nem um brilhinho. Ele já estava ficando de paciência cheia, foi lá pro Rutherford e falou, professor, o senhor desculpa aí, mas nada acontece, eu tô achando que eu tô perdendo meu tempo. Falou, tá, vamos fazer o seguinte, faz só mais uma semana de experimento, só mais uma. E aí a gente para, tá bom? Tá bom, porque o Rutherford de alguma forma sentia que estava faltando alguma coisa ali. Muito bem, o Geiger foi lá e naquela semana acontece o que nunca tinha acontecido. Um brilhinho. E aí o Geiger saiu de dentro do laboratório feliz da vida, chegou lá para o professor dele e falou, professor, aconteceu o que o senhor queria. Um brilhinho. E aí, dali para frente, o Rutherford, com os amigos dele, é claro, os outros pesquisadores, foram para a parte matemática e decidiram, então, né, através de várias teorias levantadas, de que a melhor teoria era de que o núcleo do átomo era uma coisa muito pequenininha e a eletrosfera era algo muito grande e vazio. Por quê? Porque todas as partículas alfa passavam pela eletrosfera, mas uma partícula de vez em quando batia no núcleo e voltava. E aí, então, eles conseguiram chegar a, inclusive, calcular a dimensão do núcleo e da eletrosfera. Foi um trabalho bem interessante. E muda completamente o que é o átomo. O átomo agora não é mais indivisível, ele não é mais uma esfera maciça, ele é espaço vazio com um núcleo. O que tem nesse espaço vazio? Elétrons. E aí o Bohr, que era amigo do Rutherford, estava vendo os estudos dele, estava vendo uns outros estudos também, e chega à conclusão
matemática, óbvio, sempre matemática, tá, pessoal? De que ele tem um núcleo e de que os elétrons não podem estar de qualquer forma aqui na eletrosfera. Ele tem que seguir uma ordem. E aí ele propõe, então, o que a gente conhece de órbitas para os elétrons. Então, o elétron seguia um caminhinho em volta do núcleo, como se fossem os nossos planetas ao redor do Sol. Ah, que bonitinho. É conhecido também como sistema planetário, o primeiro sistema que o Bohr propôs. Depois, o Bohr refaz mais alguns cálculos e com a ajuda de um outro aluno dele, o Schrödinger, e do Max Born, eles chegam à conclusão de que ele não tem uma órbita, mas sim existe uma região no espaço com a probabilidade de eu encontrar o elétron, certo? Faz toda a diferença quando a gente está tratando de matéria, de estudo da matéria, chegar nesse nível de descrição, tá bom? Vamos adiante. Então, os cientistas do século XX tiveram que refazer toda a descrição da matéria para levar em conta dois princípios, um deles em especial, que é o princípio da dualidade partícula-onda. O elétron, sabe-se hoje, se comporta como partícula e como onda ao mesmo tempo. E isso faz com que você não possa ter trajetórias precisas desse elétron. E aí, então, a gente substitui aquelas trajetórias precisas por uma função de onda matemática. É uma função matemática, lembra? Lá do estudo de funções? Então, aquilo lá serve para alguma coisa, tá aqui. Função de onda matemática que a gente chama essa função de psi. Lembra que a gente chamava as funções de f, né, de uma forma geral? Então, essa tem um nome específico, psi. Muito bem. E quando o Schrödinger, junto com o Bohr, fazem o estudo, eles chegam nessa equaçãozinha aqui, muito simplificada. Isso aqui é a forma mais elegante, mais simplificada que a gente tem da equação do Schrödinger, onde energia aplicada à função de onda psi vai ser igual ao hamiltoniano aplicado à função de onda psi. Hamiltoniano é todo o jogo de forças entre prótons, nêutrons e elétrons que pode existir dentro do núcleo. E a gente aplica isso aqui e descobre as energias relativas a essas interações. A explicação dessa equação é a probabilidade da partícula ser encontrada em uma posição particular na eletrosfera do meu átomo. A interpretação, então, que o Max Born dá, o Max Born era um matemático muito amigo do Bohr, ele diz que, mais do que psi, eu preciso trabalhar com psi quadrado. Psi quadrado é a densidade de probabilidade, o quão provável é, não é só que se é provável ou não, mas o quão provável é eu encontrar o elétron naquela região do espaço. É a probabilidade de se encontrar um elétron em uma região muito pequena do espaço. Psi quadrado alto, então, eu tenho alta probabilidade de se encontrar o elétron naquele lugar. Psi quadrado baixo, eu tenho uma baixa probabilidade de encontrar o elétron naquela região do espaço que eu estou observando. Então, o Schrödinger propõe aquela equação e para calcular a equação do Schrödinger, eu tenho um problema. É impossível resolver a equação do Schrödinger, exceto para alguns casos muito particulares, especificamente para quando eu tenho um próton e um elétron, só por causa de hidrogênio, então. Exatamente. E aí, então, tudo que a gente faz é aplicar esses cálculos ao átomo de hidrogênio e supor como são os outros átomos em função dessa definição. A mecânica clássica, a mecânica newtoniana, então, diz que um objeto pode possuir qualquer quantidade de energia que ele quiser. Já pela mecânica quântica, de quantidade, a mecânica quântica, desenvolvida, então, pelo Max Born, pelo Bohr e pelo Schrödinger, me diz que a energia está
quantizada, ele tem uma determinada quantidade de energia. O elétron não pode ganhar ou perder qualquer quantidade de energia, ele só pode ganhar ou perder quantidades específicas de energia. Vou dar um exemplo para vocês entenderem um pouco melhor a diferença entre mecânica clássica e mecânica quântica. Se a gente olhar para a água dentro de um copo, eu posso imaginar esse copo como um fluido contínuo e eu posso transferir qualquer quantidade de água de um copo para o outro. Mas, na verdade, se você olhar com bastante atenção, a menor quantidade de água que eu posso transferir de um copo para o outro é uma única molécula de água. Então, quando eu olho e vejo a água como um fluxo contínuo, eu estou trabalhando a água como mecânica clássica. Já quando eu entendo que a menor quantidade de água que eu posso transferir é uma molécula de água, então eu digo que a mecânica quântica explica muito melhor esse processo. Por quê? Porque eu estou quantizando, eu tenho uma quantidade mínima de água que eu posso passar de um copo para o outro. E tudo que eu posso fazer é passar múltiplos dessa molécula de água de um copo para o outro. É isso que a mecânica quântica diz quando eu trabalho com energia. Mas na energia, então, o que seria o associado da energia para a molécula de água? A menor quantidade de energia que eu consigo passar de um elétron para o outro é um fóton. Tudo bem? Então, se a gente resolve a equação de Schrödinger, a gente tem as funções de onda e as energias associadas a essa função de onda. A gente chama essa função de onda, né, essa resposta da função de onda de orbital. Vejam que não é mais órbita, é orbital, certo? O orbital é uma região no espaço onde é grande a probabilidade de eu encontrar um elétron com uma determinada energia. Vejam que agora eu tenho associado espaço e quantidade de energia. Os números quânticos, então, são usados para definir os estados de energia e os orbitais disponíveis para que o elétron possa ser encontrado. Existem 4 números quânticos. O número quântico principal, que vocês já conhecem ele há bastante tempo, que são aquelas camadas, né, que a gente chama de K, L, M, N. Só que como eu estou falando de matemática, eu preciso colocar um valor para ele. Então, ao invés de chamar de K, L, M, N, eu chamo de 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Esse número é definido como um número inteiro, positivo e diferente de zero. Tudo bem? Então, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Já o número quântico angular orbital, que a gente conhece como L, especifica a subcamada dentro do átomo, onde o elétron pode ser encontrado. E aí eu tenho, então, que os valores para L são de 0 até N menos 1. Vejam que esse N é o número quântico principal. E eu agora não começo de 1, 2, 3, 4. É um número inteiro, mas começa a partir de 0, certo? Então, aqui eu tenho a subcamada e o valor de L. S é igual a 0, P é igual a 1, D igual a 2, F igual a 3 e assim por diante. O número quântico magnético orbital, ML, qual orbital eu estou falando? Então, vejam que dentro, né, da minha subcamada, eu tenho pequenos espaços ainda menores. E aí, o valor de ml depende de L e pode assumir valores que vão de menos L até mais L. O número de valores de ml para uma determinada subcamada é igual a 2L mais 1. Então, vejam que aqui eu tenho o valor de L, aqui eu tenho o número de orbitais possíveis, então, para a subcamada S, eu tenho um total de 1 orbital possível. Para a subcamada P, eu tenho 3 orbitais possíveis. Qual o nome desses orbitais? Na verdade, a gente não dá nome, a gente associa números. Esses números vão de menos L até mais L. Então, aqui eu tenho um possível, o valor dele começa em 0 e termina em 0. De mais L, de menos L até mais L.
de 0 até 0. Já nesse caso, eu tenho 3 possíveis e eles vão de menos 1 até mais 1. Menos 1, 0 e 1. São o nome dos 3 orbitais que eu tenho para a subcamada P. E assim por diante. Aqui eu tenho uma tabela que resume essas informações para vocês. Ela foi tirada lá da literatura básica do capítulo 6. Por favor, estudem direitinho e usem essa tabela como referência quando vocês tiverem alguma dúvida. E o número quântico de spin magnético, ms, é o último número quântico que a gente tem, onde eu tenho que os elétrons são partículas esféricas que giram ao redor do próprio núcleo. E dependendo da forma com que eles giram, eles criam um momento magnético, eles criam uma força magnética. Por isso, inclusive, que eles são atraídos pelos ímãs, lembram? Muito bem. Então, se ele gira no sentido horário, eu chamo ele de mais meio, como resposta matemática, certo? Ou alfa. E eu indico ele como uma seta para cima. Já se ele gira no sentido anti-horário, ele recebe uma seta para baixo e a denominação matemática de menos meio ou beta. Vejam que eu tenho, olhando para um desenho do elétron, saber quem vem primeiro, se ele está girando num sentido ou no outro? Não, eu suponho. E aí eu suponho sempre primeiro o mais meio, depois o menos meio, tudo bem? Pessoal, era isso para a gente começar a falar sobre a estrutura do átomo. Por favor, leiam o livro base, façam o resumo o quanto antes, resolvam a lista de exercício, assistam os vídeos extra e leiam a leitura complementar. Isso vai fazer toda a diferença para vocês na hora de fazer a prova, uma vez que a gente está num semestre um pouquinho diferente do que o habitual. Espero que vocês tenham gostado e daqui a pouco vocês podem assistir a próxima aula. Um abraço.